Voltamos agora para o segundo bloco sobre como se vender para você prosperar. E agora, Aline, gostaria de te perguntar e a gente focar mais nessa questão de posicionamento, nessa questão de valor. O que as mulheres elas precisam aprender sobre se posicionar com clareza? Primeiro, elas precisam entender quem elas são e com quem elas querem falar. Por isso que é muito importante você entender quem é o seu cliente, né? Porque o seu cliente ele vai se identificar justamente por quem você é. E as pessoas só entendem quem você é quando você se posiciona, quando você fala sobre isso. Senão você acaba sendo mais uma pessoa falando de um assunto comum na internet. Porque hoje não tem nada que seja muito disruptivo. Os nossos serviços, teoricamente, eles são commodities. Tem muita gente falando de vendas, tem muita gente falando de comportamento financeiro, tem muita gente falando de várias coisas. Mas só a Letícia fala da forma que a Letícia fala. Só a Letícia que fala sobre a raiz, só a Letícia que fala sobre a parentalidade, que traz a relação com o marido dela, a questão da maternidade, porque são pontos importantes sobre quem você é. Provavelmente as suas clientes são todas mães. Sim. Se não são, elas querem ter filhos. Elas querem ter filhos. Por quê? Porque você se posicionou dessa forma. E aí você atrai, né? Você se comunica. Não é uma lei da atração, simplesmente. É a comunicação com a pessoa que ouve e fala, nossa, parece que ela falou isso pra mim. Sim. E quando eu não me valorizo, eu falo muito isso, né, para as mulheres. Quando eu não me valorizo, eu também não consigo valorizar o dinheiro. E quando eu não me valorizo, eu não consigo mostrar para a potencial cliente o meu valor. Porque a gente espera muito, eu não sou valorizada, eu não sou valorizada. Gente, a gente só é valorizado quando eu me valorizo. Sim. Porque senão a minha autoestima tá lá embaixo, eu tô morrendo de medo que vão achar que eu sou uma fraude e quero vender um produto caro. Não vai rolar. As pessoas só fazem com você o que você permite. Perfeito. Né? E em relação a se posicionar, a cobrar caro, tem uma outra coisa também, né? Eu já ouvi de algumas clientes assim, mas eu trabalhava em tal lugar, ninguém veio me dar uma promoção, eles não me valorizam. Sim. Não, mas espera aí, você deu seu preço? Eles estão pagando em dia? Não, então não tem nada errado. Você quer mais? Vai lá e fala, eu quero mais. A partir do momento que a pessoa fala, não, eu não acho que você vale mais, aí tudo bem, vocês terminam. Agora, muitas pessoas se colocam nesse lugar, né? Aqui ninguém me valoriza. Mas qual é o meu valor? É o tipo de coisa que é um processo ativo. Eu falo que venda é um processo ativo. E autovalorização também. As pessoas vão dar exatamente o que você está pedindo. E o que você está se dando. Né, para quem está assistindo, tenta se posicionar e falar, eu não aceito mais isso. Você vai ver que as pessoas vão mudar a forma como elas falam com você. E elas vão respeitar, né, Aline? Porque o respeito, ele vem quando a gente coloca um limite. Sim. O respeito, ele vem quando a gente se posiciona. Na primeira, segunda sessão para minha cliente, eu faço uma pergunta para ela, se ela negociou ou não o primeiro salário dela. A cada 30 mulheres, 3 respondem que negociaram o primeiro salário. Então, isso é uma pergunta muito potente. Por quê? Porque se ela não negociou, e geralmente ela não negociou, ela está esperando a vida promover ela. E a vida não vai promover ela. Sim. Deus também não vai te promover. Não. Né? Eu costumo dizer que o brasileiro, ele espera que Deus caia do céu e fala, clean, agora eu mudei tua vida. Não, gente, Deus manda as mensagens pra gente trabalhar bastante pra alcançar o que a gente quer conquistar. Ninguém vai salvar a gente. Sim, eu falo que assim, eu brinco, né? Gente, uma licença poética aqui, eu sou cristã, pelo amor de Deus. Mas eu falo, Deus, ele tá muito ocupado com as criancinhas da África, gente. É isso. A gente pode fazer mais, sabe? Deus vai fazer o que Deus quer, ele tá fazendo a parte dele. Tá fazendo. Faça a sua. A gente só precisa escutar, né? E fazer a nossa parte. Exatamente. Porque muitas vezes, se Deus quiser, acontece. Mas ele quer, ele tá te mandando coisas, ele tá te mandando pessoas e você tá esperando, não, é porque ainda não é o momento. É porque Deus não quis. Porque vender é feio, porque vender é isso. E é bem legal, né? A gente tá falando de Deus, tem um livro que chama Deus e o Dinheiro. E ele aborda um pouco sobre a questão do dinheiro em relação à religião. E antigamente, eu tinha a crença que vender era feio.
que vender... Porque eu não estava na linha de frente da vendas. Então eu amava vendas, mas não era eu que estava ali vendendo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha também essas questões de vender é feio, vender isso, vender aquilo. Só que, gente, quando a gente não vende, a gente é egoísta. Por que eu descobri isso? Por que eu sou egoísta se eu não vender? Porque eu não estou ajudando a mulher a se transformar. E eu acho que a mulher, ela é o termômetro do ambiente. Então, quando ela se cura, quando ela se transforma, ela impacta realmente todo o ambiente. E de que forma que a gente vai ajudar mais a sociedade? Com mais dinheiro. Então, quanto mais eu vendo, mais eu gero dinheiro e mais eu posso ajudar a sociedade. É porque as pessoas não gostam de vender porque elas têm a sensação de que estão tirando o dinheiro de outras pessoas, que as outras pessoas usariam melhor esse dinheiro. Mas, na verdade, não é um soma zero. Não é, muito pelo contrário. Quando você vende, você proporciona alguma coisa que, né? Então, por exemplo, eu vendi para você, você passou a vender melhor. E aí, outras mulheres passaram a ter prosperidade financeira. Com isso, elas começaram a ter mais coisas e produzir mais, contratar mais pessoas. E é um ciclo que se retroalimenta, não é eu tirei dele e acabou. Perfeito. Né? Então, muita gente tem medo disso. Eu já ouvi assim, mas por que ele tem que gastar o dinheiro dele comigo? Cara, porque ele quer. Deixa a pessoa comprar. Né? Você não gosta de comprar? Todo mundo gosta de comprar. Né? Não estou falando de compra automática, nada disso. Mas até essas pessoas gostam. E vocês reclamam, né? Alguém reclamou com a Gucci porque vendeu uma bolsa para ela? Não. E eu falo que a habilidade de gastar dinheiro, ela é importante quando ela está em harmonia. Sim. Então é importante a gente gastar dinheiro no que tem valor para nós. Então, como você falou, se a gente não se conhece, eu não sei o que tem valor para mim. Então eu não sei onde estou gastando dinheiro. Se eu não sei o que tem valor para mim, eu não sei o meu valor. Aí eu não consigo que o outro me valorize. Aí ele não vai pagar. Aí ele vai ficar sempre pedindo desconto. No bloco anterior a gente estava falando de desconto. Estava falando um pouco do João, do Mineiro. Eu quero só voltar nessa parte do desconto, que ela é uma parte importante. Foi uma brincadeira com o Mineiro, eu sempre brinco isso daí com o João, porque isso é algo cultural mesmo. Sim. Tem algumas regiões do Brasil e do mundo que se você não pedir desconto, é falta de respeito. Só que eu aprendi que quando a gente pede desconto, eu tô desvalorizando o trabalho do outro. Então, por exemplo, o meu preço é esse. Tem desconto? Se pagar à vista, tem 5% de desconto. Senão, não tem desconto. Sim. Esse é o meu preço. Qual é a sua opinião como especialista de vendas em relação ao desconto? Eu ensino as minhas clientes a não darem desconto. Porque já automaticamente a pessoa ela entende que o seu preço nunca foi aquele. E aí, na cabeça da pessoa, fala assim, trouxa é quem paga. É só negociar com ela que ela faz. E aí vai indicar outras pessoas falando, conversa com aquela ali que ela é boa de negociação. Né? E isso é muito ruim. Porque Sim. Você está deixando com que as pessoas deem um preço no seu serviço. E aí não é legal. Não estou falando que você não pode diminuir o preço, desde que você diminua a entrega. Aí sim. Né? Da mesma forma que eu não peço desconto para os outros, porque eu não quero precificar, eu simplesmente, se eu não posso, eu vou procurar outra pessoa que eu possa atender. E tá tudo bem. O grande problema é esse. Eu tenho medo de perder essa venda. Cara, porque você não sabe vender ou porque você está desesperada e aí você acaba perdendo, porque você está perdendo muito tempo com clientes que não são os seus clientes, que são os que te demandam muito, te dão trabalho e te pagam pouco. Muitas vezes é melhor não vender para essa pessoa e ter tempo para ir realmente fazer... A venda é um processo ativo, né? Ir atrás de outros clientes que vão valorizar o seu serviço. Perfeito. Você sabe que tem uma cliente minha que ela percebeu que ela estava se desvalorizando. Então, ela estava colocando muito esforço no trabalho dela, muita entrega, estava dando demais na entrega dela, só que ela falou que o valor dela não era compatível com o que ela estava entregando. Ponto é, ela está vendendo muito barato perto do que ela está entregando para o cliente. Uhum. Nesse sentido, você acha que tem muitas pessoas que estão com esse valor desatualizado? Estão com um preço baixo, mas entregam muito? Tem 2 pontos aí, tá? Tem o quanto ela acha que ela entrega e o quanto o cliente dela percebe que ela entrega. Perfeito. Né? Então, se ela está entregando muito e não está agregando valor, aquilo não tem valor para o cliente.
Tá ótimo. Né? Eu mesma já cometi erros assim no início, de querer entregar tanto, e entregava coisa a mais e deixando uma das promessas ali de ladinho, porque eu queria entregar tanta coisa a mais, quando a pessoa virou para mim e falou assim, tá, mas e aquele negocinho? Você falou que ia me falar e não me falou ainda. Eu me senti uma idiota. Primeiro, que eu estava dando um monte de coisa gratuita, que isso valeria uma próxima consultoria, e eu não estava entregando justamente o que a pessoa comprou. Uhum. Então, tem sim, da pessoa achar que faz muito, mas não faz o que ela deveria fazer, então o cliente não percebe esse valor, e tem porque nem ela valoriza. Tem também as pessoas que acham porque estão vendendo na internet precisa ser mais barato. Então, no presencial elas cobram, mas na internet eu não tenho local, mas eu não... Não interessa. O benefício que a pessoa vai ter vai ser o mesmo. Né? Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto que ele fala, gente, venda de mentoria, por exemplo, é pelo ROI. Qual que é o retorno que a pessoa vai ter sobre esse investimento? Não é quanto eu acho, ou quanto meu vizinho está cobrando. Não. Qual que é o resultado? O primeiro você pode ter uma média. E eu falo que sempre as pessoas precificam errado. Porque elas olham para a concorrência, né? E quanto só que ninguém olha para quanto investiu em conhecimento. Quanto de tempo que ela gastou para ter aquele conhecimento, quanto de vida ela gastou para ter esse conhecimento, para chegar no ponto que ela chegou da metodologia dela, do produto dela, do serviço dela. Porque muita coisa é experiência. Então, assim, como eu falei no início, eu cresci num lar de vendedora, né? Mas eu fiz muitas mentorias, eu fiz muitos cursos, muito aperfeiçoamento, porque eu precisava de mais. Mas a experiência de tudo que eu vivi, ela que embala tudo isso. Ela que integra. Ela que integra. Então, tem muito da minha vida aí. Sim. Eu sei quantas vezes eu fiquei até 10 horas da noite vendendo, quantas vezes eu aguentei coisas de clientes, né? Porque o mercado automobilístico também ele era majoritariamente masculino. Então, você ouve muita piadinha e, assim, sai. Hoje, graças a Deus, muita coisa já melhorou, né? Mas ainda tem um pouco dessa... Você chegou a me falar, né? A mulher como vendedora. Não, a mulher como vendedora, ela vai vender com empatia. Muitas mulheres têm mais facilidade para vender para mulheres, porque ainda tem homens que acham que porque elas estão vendendo alguma coisa, ele tem algum direito a mais sobre isso. Sim. É simplesmente se posicionar. Sim. E ser verdadeira, sabe, Aline? Algo que me chama muita atenção no seu ensinar da venda é o ser verdadeira consigo mesma. Sim. Porque eu, por exemplo, aprendi a ser uma ótima vendedora masculinizada. Gente, como eu vendo? Se eu precisar virar um homem, eu vendo que é uma coisa porque tem muita persuasão, porque tem muito isso. E muitas mulheres ainda estão nesse lugar, principalmente no corporativo, porque o corporativo ele é um ambiente muito mais masculino que faz a gente vestir um personagem. Aí eu vendia que era uma coisa assim de louco. Só que também dinheiro não gostava de ficar comigo, né? Claro que não. E aí vem burnout, aí você pira, porque é difícil você sustentar um personagem o tempo todo. Agora, quando a gente tá na nossa verdade, é muito mais fácil. Não é aquele sacrifício de eu ter que estar num lugar que não é meu, sabe? Sim. Tem isso, tem a questão também, que você falou que a mulher se masculiniza, mas tem uma questão também de que... Nossa, fugiu o que eu ia falar, mas enfim. A mulher... lembrei. Ela acaba se masculinizando porque ela tem uma meta ali. E não importa para quem ela vai vender. Eu tenho uma coisa muito clara comigo, eu só vendo para quem eu consigo ajudar. E eu não vendo para qualquer pessoa, mesmo que ela queira comprar, se eu achar que eu não consigo ajudar. E tudo isso, né, essa masculinização eu vou vender não importa para quem. E isso vai machucando, assim. Isso vai ferindo a mulher. Não conscientemente, eu acredito que inconscientemente. Por isso que isso vai gerando as doenças psicossomáticas. Vem a culpa. E aí essa pessoa que ela vendeu, que ela não conseguiria ajudar, não vai ter resultado. E aí ela começa a se rebater. Mas será que eu sou boa mesmo? Sim. Mas o problema nunca foi se ela era boa ou não.
A venda foi feita de forma errada. Sim. E quando a venda, eu percebi muito isso daí, aprendi apanhando mesmo no digital, que quando a venda ela era feita de forma errada, era a cliente que me dava mais problema. Sim. Eu, inclusive, o ano passado, eu acabei parando o processo com 2 clientes em comum acordo no meio do programa, porque eu errei. Eu errei. Foi naquele desespero do vender, eu estava desrespeitando o processo dela. Aí eu parei, devolvi o dinheiro, a gente se acertou e tava tudo ótimo. Porque a venda foi mal feita. Sim. Então, quando a gente empurra, principalmente serviço, porque produto físico tá ali, né? Agora, o serviço, você tem que continuar prestando serviço. Sim. Então, é muito importante uma venda bem feita. Sim, mas a gente também não pode isentar a outra pessoa, tá, Lê? Porque senão a gente pega toda essa culpa pra gente. Sim. Da mesma forma que... Porque às vezes eu ouço as pessoas falando, esses mentores do digital querem te enfiar qualquer coisa, a qualquer custo, e aí depois eu não posso cancelar. Ué, mas quando você vai numa loja, você compra um blazer, volta pra casa, você se arrepende? Daqui a um mês você se arrepende? Você vai lá e devolve? Não, não é assim. Né? E também essa coisa da pessoa ter a transformação. Cara, eu sou muito chata com isso, porque eu sou muito focada em resultados. Mas a gente também tem que entender que existe o processo da outra pessoa. Sim. O seu 50% você tem que fazer 100%. Mas sem os 50% da outra parte, você não consegue fazer. Perfeito. Porque senão você também quer virar mãe desse cliente e fazer uma coisa que ele não faz. E é uma coisa que eu falo muito, assim. Quem que o filho mais ouve? É a mãe? Não, não é. São os amigos, é o professor. Qualquer pessoa, menos a mãe. Então você é quase como se fosse vira uma obrigação sua. A pessoa não valoriza, porque os filhos não valorizam tudo que a gente faz. Não, você fez porque quis, né? Vira uma obrigação sua e ainda a pessoa fala, nossa, não foi legal. Porque você não deixou a pessoa também se desenvolver. E entender, ela não quer mais, tá tudo bem. É uma decisão dela, não cabe a você. Uhum. Né? Mas é muito importante isso, nessa triagem, você entender. E deixar muito claro. Então, por exemplo, quando eu vou traçar meu ICP, eu coloco ali. É uma mulher ambiciosa. Por quê? Para trabalhar com vendas tem que ter ambição. Ambição. Ela é autorresponsável. Porque eu sempre falo, não adianta você ficar no sofá esperando a venda cair. O processo de vendas é um processo ativo. Não estou falando que tem que fazer prospecção ativa. Mas você precisa produzir conteúdo, você precisa estar com tráfego, você precisa ter um podcast, você precisa ter funis de aquisição. Um social selling, fazer networking. Então você tem que estar nesse movimento. E não simplesmente, só estou fazendo conteúdo aqui, estou esperando a pessoa vir. Se ela quisesse, ela vinha comprar. Será? Tem uma conhecida minha que eu encontrei num evento e ela estava falando... Era um evento de maternidade, então não era um evento de business. E ela estava falando que estava muito difícil vender, muito difícil, daí eu comecei a perguntar para ela como que era a vida dela, tudo. E ela tem um foco muito grande no cuidado do filho, no cuidado do vô, no cuidado do pai. Gente, todo mundo tem 24 horas no tempo. E assim, todo sim que a gente fala um não para alguma coisa. Todo não que a gente fala o sim para alguma coisa. Então, como adulta... autorresponsável, a gente precisa saber o que é prioridade e o que não é prioridade. O que eu dou conta e o que eu não dou conta de fazer. Exatamente. Por exemplo, para mim, o trabalho ele é muito importante. Ele não é minha prioridade, mas ele é muito importante. A minha filha é minha prioridade, mas eu não consigo ficar com a minha filha o dia inteiro. Não é o meu perfil. Eu já fiz isso, tá? Não é o meu perfil. Eu respeito de quem seja. Não é o meu perfil. Porque, para mim, eu preciso me cuidar, ter um tempo pra mim, me autorregular, aí eu fico com Beatrice, maravilhosa, vou. A gente brinca, a gente se diverte, conversa, tudo. Só que se eu não tenho tempo pra mim, meu Deus do céu. Então isso é a forma como eu funciono. Só que o trabalho ele é importante. Então, no meu dia tem que ter um espaço pro trabalho, naturalmente. Hoje eu não trabalho mais como era antes das 6 às 10 da noite. Hoje eu trabalho fortemente entre 9h30 e 5h30 da tarde. Aí a gente tem duas questões, né? Primeiro, talvez quando você trabalhava das 6 às 10, foi o que te deu, para você hoje, te deu a base para hoje você trabalhar muito menos tempo. Ou você se tornou muito mais eficiente durante esse período. Perfeito. Né? E o que eu falo, quando você fala assim, ela cuidava do avô, do filho, eu vejo muitas clientes, muitas mulheres
erram nisso daí também quando elas vendem, por exemplo, mentoria, consultoria, serviços. Porque elas ficam muito bem no papel de prestadoras de serviços, mas elas esquecem que elas têm um negócio. E um negócio, ele precisa de vendas, ele precisa de marketing, ele precisa da operação e ele precisa dessa entrega com o cliente, né? De toda essa gestão. E só que é legal ficar na nossa zona de genialidade ali somente entregando. Faz bem para o nosso ego, né? Só que se todos os outros palitinhos, né? Os pratinhos não estiverem girando, não adianta, você não vai ter para quem entregar aqui. E aí não adianta, você não vai se suprir somente com os resultados das suas clientes, porque você precisa continuar tendo resultado. E muita gente começa a entrar em conflito aí. Mas eu sou boa, as minhas clientes têm resultados, por que eu não estou vendendo? Porque você não está buscando vender. Sim. Porque você só está buscando entregar. E dentro de um negócio, você precisa ocupar todas as posições enquanto você não traz pessoas. Porque esse é um erro muito grande do digital também. Eu dou conta de fazer tudo sozinha. Não, enquanto você fizer tudo sozinha, os seus braços são pequenos. Ou eu terceirizo minha venda já no começo. Eu caí nessa questão do digital. Quando eu entrei no digital, Aline, eu falei, não, eu vou contratar um tráfego. Nem sabia o que era digital. Gente, o que é lead, então? Nossa, não sabia nem o que era isso. Então, eu vou contratar um tráfego, vou fazer um produto, foi bem assim, ingênuo. Vou fazer um produto perpétuo, e vou vender todo santo dia, comecei com ladeira, vou contratar um tráfego e Tamara. Pronto. Gente, eu vendi uma. Só que eu vendi com muita insistência. O tráfego não funcionou pra nada pra mim e também não tinha como funcionar. O problema não era o tráfego. Mas o que eu percebi? Que no começo do meu negócio, eu queria primeiro fazer dinheiro rápido. Não existe isso. Segundo, eu terceirizei a venda do meu negócio e o fundador da empresa, ele é o maior vendedor da empresa. Sim. Não importa se ele vai para conselho, não importa. Você viu a Dib no Marques na CEMED, a Carla da CEMED. Meu pai sempre teve o negócio, meu pai sempre foi o maior vendedor da empresa. Ele não tinha o título de vendedor, entende? Mas ele estava ali, ele visitava sempre cliente, tudo. Então, o fundador tem a força da venda no negócio. Ele que criou o negócio. Porque ele que criou o negócio. Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente quer o quê? Terceirizar. Ah, não, então eu vou contratar tráfego, vou contratar uma social media, vou contratar todo mundo e eu vou ficar aqui esperando, porque eu vou vender. Não vai. Muita gente chega em mim falando justamente isso. Ah, eu já fiz mentoria, eu já sei tudo o que eu preciso fazer. O que eu preciso é de uma equipe que faça por mim. Só que ninguém faz como eu quero. Você tem processos? Você está ensinando as pessoas a fazerem como você quer? Ou você acha que sabe porque alguém te ensinou e você nunca aplicou? Entende? E aí é a coisa de ser vendida, né? Sim. Não, ela precisa se vender e não ser vendida. Sim. Né? E muitas vezes você precisa desse direcionamento para saber até quem que você contrata. Porque você contrata você vai lá, como você, né? Comprou um curso, contratou tráfego. Você você sabia mensurar se esse tráfego estava bem feito? Tinha a mínima ideia. Você estava falando com as pessoas ideais? Dinheiro. Eu tenho trauma de tráfego, agora eu vou voltar pro tráfego. Mas eu tenho trauma de tráfego até hoje. Trauma. É que agora, sim, vou voltar pro tráfego, já tô muito mais madura, o conteúdo no Instagram, no LinkedIn tá rolando, então agora me justifica o tráfego. Você sabe o que pedir para esse gestor de tráfego. Agora eu sei o que pedir, eu sei o que medir, agora eu sei. E até negócio. O que exigir dele, né? Sim. Porque no começo eu também tinha gestor de tráfego que eu vi uma vez no mês e achava que era normal. Como assim, gente? Era meu dinheiro que tava torrando ali. E isso é muito importante, Aline, tô comentando isso porque eu vejo que muita gente quer pular a etapa da venda, que é a principal etapa, seja no começo, seja no meio ou no fim do negócio, você tem que vender. Sim. Seja você empresária, seja você na vida, você tem que vender. Você vai conhecer um cara, você tem que se vender. Você vai... Eu comparo a venda a uma paquera, né? É uma paquera. Você tem que se vender. As minhas clientes já conhecem essa história. Eu falo, gente, tá lá. Quando você foi conhecer seu marido, seu namorado, como que foi? Vocês estão numa festinha, aí o olhar troca, aí dá um sorrisinho, você abaixa a cabeça. Aí ele passa assim, ó, troca o olhar, você abaixa de novo, dá aquele sorrisinho, né? Levanta o olho ali.
E aí ele vem do seu lado, e aí? Já veio aqui? Aquela paquera. A venda ela tem que ser assim. Sim. E ter Uma esse dança. Exatamente. Sim. Só que é onde todo mundo erra. Nessa hora que... E aí, você vem sempre aqui? Já fala... E aí, quer comprar? É a mesma coisa que o cara desse um tapa na sua bunda e falasse... E aí, vamos ali? É a mesma coisa, porque você está interrompendo o processo de conhecimento e de compra e venda. Porque quando você casou com seu marido, escolheu ficar só com ele, ele te vendeu a ideia de que ele era o melhor homem que você poderia ter. Você abriu mão de todos os homens do mundo, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa analogia com o relacionamento. Porque isso todo mundo sabe fazer. Mas na hora de vender, mas eu não sei conversar. Mas não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fazer um amigo, negociar com pai e com mãe. Costumo dizer, gente, bons vendedores ótimos é quem tem pai e mãe que sempre brigavam, porque eles eram diplomatas no meio do relacionamento, aprenderam desde cedo a negociar. Sim, a gente vende para os nossos filhos. A gente vende para os nossos filhos, a gente vende assim em qualquer momento. Então, essa parte, principalmente que eu vejo hoje, e não é só no digital não, porque hoje é tanta informação, hoje é tanta coisa, que não, eu preciso contratar uma super equipe, tá bom, cadê a venda? Como é que tá a venda? Depois que você tiver já com previsibilidade de vendas, qual é o próximo passo? Agora a gente tem um próximo passo. Ou a coisa, a hora que ela começa a escalar, você já precisa ir preparando esse terreno. Sim. Porque também é outro erro, né? Aí eu começo a vender, só que eu tenho que entregar. E aí a hora que eu tenho que entregar, eu deixo a venda de lado. Então se eu começo a vender, eu já vou preparando o terreno, Perfeito. Já vou trazer uma pessoa para ir treinando, para que eu consiga entregar e as vendas continuem acontecendo. Perfeito. Ou eu peço ajuda até nessa entrega, muitas vezes é uma consultoria que tem um trabalho operacional, que você vai ser o racional, e existe um trabalho operacional que você pode contratar uma pessoa e você continua nas vendas. Porque, como você falou, sempre o fundador vai ser o melhor vendedor. O melhor vendedor. Pelo menos 50% da venda tem que vir do fundador. Letícia, quer dizer que ele vai falar com todo mundo? Não. Você acha que o Adib, por exemplo, fala com todo mundo? Mas ele fala nas redes sociais. Quando a gente está nas redes sociais, a gente está vendendo. Sim. A gente aqui no podcast é uma forma de um canal para as pessoas conhecerem nosso trabalho, para me conhecerem, para te conhecerem, para ir ganhando segurança, confiança. Aqui vale a pena. Deixa eu falar um pouquinho com ela, deixa eu acompanhar ali. É essa dança. Sim, mas dentro da minha mentoria eu falo com empresárias e que têm funcionários. E por que elas entram numa mentoria e eu faço elas aprenderem a vender, né? Porque se ela não faz aquilo, ela não sabe o que cobrar. Perfeito. O que cobrar do funcionário? Aonde que está com problema? A hora que ela analisar aquela venda, uma reunião de vendas, ela não sabe onde está o gargalo. Por que os clientes estão falando não? Por que os clientes estão falando eu vou pensar? Ela precisa sentir ali aquela sensação também de ouvir o não do cliente, porque não ficou claro, para ela voltar para o produto dela e falar, não, está faltando alguma coisa. Sabe? Sim. Então você precisa sim passar. Eu falo que todo mundo deveria passar por todos os setores de dentro da empresa. E vendas principalmente. Vendas é um departamento muito importante. Mas eu vejo, eu sou de fábrica, né? Eu fui criada em fábrica. Que há um distanciamento muito grande entre a produção e vendas. Porque vendas quer vender. Produção precisa fabricar. E um erro muito grande que a gente teve uma vez na fábrica foi que a gente vendeu demais. Que é bem isso que você falou. Vendeu demais, só que a produção não acompanhou. Aí deu ruim demais. Até voltar ao equilíbrio... Você perde uma credibilidade que depois... que você às vezes levou anos para conquistar. Deu ruim demais. Então, tem que... Esse equilíbrio, né, entre produção e vendas é muito importante. Claro que às vezes quem trabalha com curso online não tem esse... Não precisa. Tem. Eu vou te falar que tem, porque o cliente às vezes tem problema de entrar na plataforma. Aí. O cliente ele vai precisar de um suporte e não tem. Porque as pessoas, eu vejo que um mito muito grande ainda hoje, em 2025, são as pessoas acharem que o digital é uma fábrica de dinheiro. É um caixa eletrônico. Você entrou, digitou ali, sacou dinheiro. Não é assim. É um ótimo canal de aquisição, sem dúvidas. Vou te falar que é um dos melhores mesmo, se não for o melhor. Mas é trabalho da mesma forma.
você precisa ter um produto, você precisa entregar esse produto. Tem muita gente que enriqueceu vendendo nada? Ilusão? Tem. Mas já foi a fase. Já foi a fase. Hoje o digital está muito mais maduro. Né? E hoje todas as empresas do presencial precisam estar no digital. Não é mais um, mas será? Mas eu não quero virar blogueirinha. Não, gente, isso é papo do passado. Já foi. Já foi. Ninguém está falando para você fazer dancinha, não. Traga o seu conteúdo. Mas também não se preocupe, é um erro, né? Eu falo de vendas e acabo falando um pouco da comunicação ali no marketing também. Um grande erro são médicas, psicólogas, pessoas que entendem muito profundamente, né? Você também, muito profundamente daquilo, e aí você quer falar tecnicamente para mostrar para os seus pares, você está mais preocupada com seus pares, com a sua bolha, se eles vão estar julgando certo ou errado, do que se comunicando com o seu cliente. Ou às vezes a gente, como especialista, a gente fala de uma forma muito complexa. Exatamente. Aí, como é que eu comecei a treinar muito isso? Dalva, que trabalha comigo há mais de 10 anos, eu falo, Dalva, pelo amor de Deus, escuta tudo isso, vê se você entende alguma coisa. E às vezes ela fala, Letícia, eu não entendi essa palavra. Eu falei, boa, Dalva. E até hoje ela escuta e às vezes ela me manda às vezes ela me manda um WhatsApp. Letícia, essa palavra que eu não entendi. Mas é justamente por causa disso. Por quê? Porque o meu treino é falar o mais simples que eu puder. Você tem que pensar sempre assim, como que o meu cliente fala desse problema? Sim. Porque às vezes o problema, como eu trabalho com algo que ele é muito profundo, às vezes a cliente ela não consegue nomear aquilo. Exato. Então, às vezes eu falo, por exemplo, assim, a sua raiz financeira é da vergonha, por exemplo. Ela não está entendendo o que eu estou falando. Não. Então, eu preciso dar um exemplo muito simples. Por isso que eu gosto muito de analogia. De analogia. Para ela entender que, caraca, eu tenho vergonha. Exato. E é por isso que eu não prospero. Então, se eu falasse assim nas minhas redes sociais, você precisa fazer roleplay, fazer follow-up. Primeiro que esse tanto de palavra em inglês, né, as pessoas já ficam confusas. Sim. Mas o que meu cliente quer? Não, ele quer ir lá, ela quer se tornar referência, ela quer ter clientes chegando, ela quer cobrar mais, ela quer se sentir valorizada, né? É isso, sobre isso que eu vou falar. Então, e eu vou falar que ela precisa também de mais processos, dos problemas que ela não enxerga, que é o que eu chamo de aumentar o nível de consciência dela. Porque ela achava que era só ir para o digital, colocar uma foto com blazer, uma taça, né? E não, eu estou posicionada. Não é assim, né? Mas você precisa de uma estrutura, você precisa fazer venda, não é só ser prestadora de serviço, tudo isso é nosso papel dizer, mas de uma forma com que ela pense. Pense. E, Aline, você falou uma coisa muito importante agora há pouco, é que muitas mulheres, elas até têm um CNPJ aberto, mas elas não se veem como empresária, elas se veem só como especialista. Tem uma cliente minha maravilhosa, vou até falar o nome dela, porque ela vai escutar esse podcast, ela vai dar altas risadas, a Paula. Maravilhosa. A Paula, ela entrega um produto formidável, porém ela cobra barato. E aí esses dias ela foi no veterinário e ela chorava de rir comigo no WhatsApp, que ela falou, Letícia, o cara deu uma aula pra mim, eu adoro aula, fiquei lá 1h30 ele dando aula sobre o meu cachorro tudo, depois eu saí de lá, ele me cobrou R$90. Aí eu dei risada, porque Letícia, é legal, eu gosto da aula, mas eu não preciso da aula, eu só queria resolver o meu problema com o cachorro. Eu entendi que eu cobro muito barato. E que eu tô dando aula. E que a pessoa não quer aula, ela só quer que eu resolva o problema dela. Entra naquela questão que a gente falou, eu tô entregando demais e meu cliente não valoriza. Mas ele não quis aula. Eu só quero saber qual é o remédio que eu dou pro meu cachorro. Qual é o remédio que eu dou pro meu cachorro? E então, eu até lembrei disso, a gente conversando, porque muitas vezes as pessoas falam, ninguém tá comprando de mim porque o país tá em crise. Aí eu falo, gente, como economista, o que é crise, né? O dinheiro só muda de mão. Ore para que ele vá para a sua. Porque na crise, o dinheiro ele não diminui. Não é que tem 1 milhão passou para 500 mil, não. A única coisa que muda na crise é que o dinheiro ele muda de mão. Então a gente tem que orar para que ele venha para nossa mão. Porque ele tá rodando na época do ouro, quem fez muito dinheiro foram os vendedores de picareta. Porque era certeza, eles vendiam, o dinheiro estava com eles. As pessoas iam comprar picareta para ver se achavam ouro. É isso. Então, é uma crença quando a gente fala assim, eu não tô vendendo porque não tem ninguém
gastando dinheiro, porque o país está em crise, porque não sei o quê. Isso daí é uma crença. E é uma terceirização também. É isso que eu ia falar. É uma terceirização. É muito mais fácil falar que o país está em crise e é por isso que eu não tô vendendo. E também daí começa aquela justificativa, né? Porque daí você começa a se conectar com pessoas que também estão na merda. Ninguém tá vendendo. Aí você começa a falar, mas a Ana também não tá vendendo, o Joana não tá vendendo. Você começa a ter provas. Você começa a colher provas, porque o seu ego quer. Aí você chega na mesa, ai amor, realmente tá muito difícil. Tá todo mundo falando no mercado. Vou ter que baixar o preço. Vou ter que baixar o preço. Pior erro. Vou Pior baixar erro. o preço. Aí com Paula de novo vindo aqui. Paula, dê risada. O que eu falei? Paula, tá barato demais seu produto. As pessoas desconfiam. As pessoas são desconfiadas. Por quê? Porque tá barato. Cara, a sua entrega é muito grande. Trabalho. Ela é uma das pioneiras na área dela. Não é, ela é reconhecida, ela tem autoridade. Eu falei, tá muito barato. Então, às vezes, a gente vem com essa crença que, eu preciso diminuir o meu preço, mas, na verdade, eu tô diminuindo o meu valor para caber. Exatamente. E, Aline, é impressionante o quanto a mulher, ela se esforça para caber. Para caber é onde? Para caber no que o meu cérebro conhece, que é no meu sistema familiar. Ela se mutila para caber. Se mutila para caber. Então, eu vim de uma família simples, eu vou me mutilar para ser simples. Então, se o dinheiro vem para mim, eu vou... o dinheiro vai embora. Não posso ficar com o dinheiro. A gente tava falando nos bastidores, né? Que quando a gente vende muito, a gente incomoda as pessoas próximas da gente. Exatamente. Não é incrível isso? É porque você está mostrando que você está fazendo alguma coisa que eles poderiam fazer e que eles não fazem. E que eles não fazem. Então, aí você passa a ser, nossa, mas a Letícia... E você vê, né, até muitos jogadores, assim, que ganharam muito dinheiro, eles precisam sustentar a família inteira para eles conseguirem ter paz de ter o dinheiro deles, porque é como se eles não pudessem. Tá sempre como eu estou enriquecendo e todo mundo... Cara, mas calma aí, o que todo mundo está fazendo? Né? Então, você vê muito esse movimento. A pessoa começa a ganhar dinheiro, ela coloca pai, mãe, irmãos, é como se fosse uma dívida. Eu já sou o contrário. Não que eu não queira o melhor para os meus pais, para minha família, nada disso. Mas, cara, eu não contrato quem eu não posso demitir. Total. Eu também porque não. Negócios, família à parte. Eu quero ajudar, eu vou ajudar de outra forma. Né? Eu vou ajudar a desenvolver um negócio deles, eu vou ajudar de outra forma, não colocando dentro do meu negócio. Muitas vezes a gente não vende. Por quê? Porque se eu vender muito, eu tenho medo de não pertencer mais, porque eu vou destoar muito do meu ambiente familiar, eu vou destoar muito do ambiente em que eu fui criada. Então, eu tenho aquela coisa na cabeça, eu quero ganhar muito dinheiro, mas na verdade eu me auto-saboto a todo momento, porque eu quero pertencer. Sim. E se eu vender muito, gente, vender muito, ele é desconfortável. Vai ficar desconfortável, porque as pessoas próximas geralmente vão julgar muito a gente. Eu tinha uma cliente que ela anda de Mercedes ou BMW, ela tinha vergonha. Ela queria trocar de carro, ela tinha vergonha de trocar porque os irmãos não tinham nem o carro que ela tinha. Gente, eu falo, como assim? Tem uma cliente minha do Espírito Santo também, que ela tinha vergonha de ir na igreja com o carro e tinha vergonha de ir pra casa dos pais com o carro. Aí ela é de Uber. E os pais não sabiam o carro que ela tinha, a igreja também não. Agora ela já com o programa Raízes Financeiras, ela superou isso. Mas eu tô rindo, mas isso é muito comum. Porque a pessoa, ela ascende um outro patamar financeiro e aí ela sente que ela tá traindo a família. Mas é mais triste quem não se permite. Porque com o tempo, você começa a perceber que o seu lugar nunca foi lá. Não nada contra a sua família, tá? Mas todo o ambiente. E que com o seu amadurecimento você consegue transitar entre os lugares, sim, sem se ofender, sem pegar pra você e entender o que é do outro, é do outro. E não sendo arrogante também, né? Exatamente. Se você andava descalça na casa, você pode continuar andando descalça. E no lugar que você precisa estar de salto alto, você vai estar de salto alto. Né? Eu falo muito de posicionamento, mas eu tenho muito medo desse posicionamento de que eu sou uma única coisa. A Aline não é uma única coisa. Eu sou a mãe, eu falo, gente, eu nasci para ser mãe de menino. Eu rolo com eles, eu jogo futebol. Agora ainda o Felipe, tá com 8 anos, eu falo, não, filho, a mamãe é menina. Pega mais leve, pega mais leve. Porque agora, eu não me vejo, talvez porque eu não tive menina, de ir lá, colocar lacinho, fazer aquela não me vejo dessa forma. Ai, gente, quem estiver escutando, me manda uma indicação de curso de lacinho de cabelo. A Beatriz agora quer que eu faça lacinho de cabelo como a tia Rafa da escola.
Ai, meu Deus. Eu vou precisar fazer curso, porque eu também não sou dessa pegada. Entendi. E assim, eu não sei nem como começar a fazer o lacinho. A minha casa, quando eu construí, a gente ficou um tempo com parte sem mobiliar, a gente jogava futebol na sala de estar, sabe? Massa. E essa sou eu. E também sou a que estou de salto aqui, também sou a que estou dando palestra no palco. Por quê? Somos várias pessoas. Eu sou uma mulher para o meu marido, eu sou uma mulher com os meus filhos, eu sou uma mulher com as minhas amigas e eu sou uma mulher nos meus negócios. Sim, perfeito. Aline, tem uma mulher que eu conversei ontem que ela fez uma transição de carreira e hoje ela é consteladora. Certo. Aí uma pergunta que eu fiz para ela foi: você tem empresa aberta? E ela falou: não. E é muito pesado quando a gente está no Instagram querendo vender, até quero escutar a sua opinião, como CPF. Porque quem está no Instagram hoje, claro, é a Letícia. Mas é a Letícia Nigro, é a minha marca pessoal. Eu como pessoa física, eu sou uma outra pessoa. Sim. Não que aquilo ali não seja minha verdade, aquilo ali é minha verdade. Sim. Mas eu, como pessoa física, às vezes eu tô de, sei lá, Havaiana, eu tô num dia tranquilo, paz e amor, tipo, é diferente. Sim. O que você acha das pessoas que elas querem vender, expandir e não tem empresa aberta? Então, elas não têm empresa, né? E aí quando você vai vender só a força da sua hora, só a força do seu serviço ali como uma prestadora de serviços. Sim. Né? Então, dificilmente você vai expandir, porque você vai vender só o que está dentro do seu braço. Sim. E como empresa, não. Você contrata colaboradores e aí você consegue. Não existe escala de uma pessoa só. Se falar, ou essa pessoa se sacrifica demais, ou está faltando alguma coisa aí. Sim. Né? Eu falo, a gente não é burro trabalhar com exceção, né? Vamos falar pela regra. E a regra é: você já precisa começar como empresa. Como empresa, como negócio, não importa o tamanho que você tenha. E todas as empresas têm os 4 setores. Pode ser que você seja todas essas funcionárias, mas todas as empresas têm os 4 setores. Exato. Eu trabalho muito isso com os clientes, que tem que ter empresa, tem que emitir nota fiscal. Ah, não Sim. tem A, tem que emitir nota fiscal. Ah, mas tem que pagar imposto. Adulto paga imposto. Gente, e não é só isso. Eu acho... Assim, aliás, eu tenho certeza, tá? Que é burrice, desculpa esse termo, mas ou uma certa ignorância por não conhecer. Eu prefiro esse termo aqui. Por não conhecer a fundo. Mas, cara, não pagar imposto é uma das coisas que pode acabar com o seu negócio. Não importa o quanto você construiu, o quanto você se dedicou de dinheiro que você pôs lá, você não pagou imposto. Acabou. Exato. E outra, você também fica com inconscientemente com uma dívida com a sociedade, porque você está deixando de dar esse dinheiro para quem é de direito, que é da sociedade. Ah, mas o político, cara, não cabe a gente julgar. Não é da sua conta, faça a sua parte. Ah, mas eu quero pagar menos imposto. Então contrata um bom escritório de contabilidade que tem como pagar menos imposto Sim. legalmente. Sim, legalmente. Ficou muito famoso o caso do que era iogurte e virou bebida láctea, que estava dentro de uma outra categoria para pagar menos imposto. É isso. Ok. Mas eu falo muito que tem que emitir nota fiscal. Por quê? Porque empresa emite nota fiscal. Porque é um negócio. Porque é um negócio. Ah, não, eu vou prestar minha hora, eu vou mandar no meu CPF. Então você não tem um negócio. Não tem um negócio. Então, gente, pra gente finalizar, eu adoro papo de vendas. O que é essencial para vender todos os dias sem se desgastar? Primeiro, entender que é um processo ativo e não cair no conto de que eu preciso ter uma agenda cheia de reuniões para vender. Não, você precisa ter reuniões com leads qualificados. Porque nessa ânsia de ter uma agenda cheia, se eu fizer mais reuniões eu vou vender mais. Não, sinto muito, não vai. Porque o que acaba acontecendo? Uma agenda cheia de reuniões, você ouve um não, você ouve outro não, você ouve outro não. Cara, às vezes a primeira pessoa que fala sim nem é a pessoa que você quer. Mas você já ouviu tanto não, que você fala, não, beleza. E você vai acabando, por exemplo, num caso de mentoria, você vai acabando com um grupo. Porque num grupo que era coeso, começam a chegar as laranjas, né? As famosas Perfeito. laranjas. Então, entender que o quê? Não é a quantidade, e sim a qualidade. E se você fizer 2 reuniões por dia, são 10 reuniões na semana. Se você tiver 30% de conversão, a gente está falando de 3 vendas por semana. É bastante, principalmente se for algo de alto valor. Perfeito.
um erro comum que atrapalha a conversão. A vontade de vender. Quando você está mais preocupado em vender do que entender o que o seu cliente precisa, você provavelmente não vai vender. Porque você vai oferecer algo que não é o que ele quer. Eu falo muito, nunca subentenda a vontade do seu cliente. Você precisa entender o que ele quer e o motivador dele. Qual que é o motivo que ele quer agora? Por quê? Isso é maravilhoso. Porque quando você fala isso, o que eu escuto? Se eu tô só olhando para o dinheiro, eu não tô olhando para o cliente. Isso é uma mentalidade de escassez. Sim. Então, se eu tô desesperada na venda, no dinheiro, porque eu preciso, eu não consigo olhar para o cliente, para o que ele realmente precisa. E aí eu posso até conseguir o dinheiro, como a gente falou aqui várias vezes, mas ele vai embora de algum jeito. Ele vai te custar caro. Eu tenho clientes que faturam 50, 60 todos os meses, né? E que quando a gente conversou, eu falei, olha, você pode faturar 50 mil. O olho brilhou e entrou por isso. E eu já tive clientes que se eu falasse, olha, você pode faturar 50 mil, ela ia falar, Deus me livre. Como assim Deus me livre? Ela tinha um filhinho de 1 ano. Ela mora no interior, lá no Acre. Cara, ela ganha 10 mil com 2, 3 clientes, ela estava feliz da vida. Ela estaria cuidando bem do filho dela, com 3 clientes, ela Quando eu atenderia comecei a bem. trabalhar, atender, a Beatriz acho que tinha uns 5, 6 meses. Eu comecei também com 3 clientes por mês, eu tava ótima. 2 clientes, 3 clientes por mês. É importante a gente saber o momento que a gente tá da nossa vida, né? E entender o momento desse cliente. Entender o momento do cliente. Mas se eu não entendo o meu momento, eu não consigo entender o momento do cliente. Mas eu acho, Lê, que as pessoas estão muito mais... Aliás, minha professora falou que eu não posso falar eu acho, tá? Eu acredito que as pessoas estão muito mais focadas nelas próprias, no que elas acham, do que no outro. Perfeito. Então, eu falo muito sobre escuta ativa, né? E eu falo que hoje as pessoas não escutam mais. As pessoas estão falando e você tá aqui. Eu faço isso, eu acho que todo mundo inconscientemente faz isso. Na venda você precisa se programar para não fazer. Mas a pessoa tá falando, eu já estou pensando na resposta que eu vou te dar, eu não estou te ouvindo. Não me importa muito o que você quer dizer. Eu só vou ou concordar e trazer mais algum fato, ou eu vou discordar e eu não quero nem ouvir o que você falar, porque é inválido. Uhum. Por isso que a gente ouve muito aquela, né, um senso comum ali de não adianta querer convencer quem não quer ser convencido, porque a pessoa não vai nem ouvir. Perfeito. Mas você precisa fazer ter essa reflexão e ter esse autocontrole durante a reunião. E outra, se importe verdadeiramente com o seu cliente. Porque quando você se importa, não precisa de muito autocontrole. Porque é legal ouvir a história do outro. Entender como o outro chegou nesse ponto. O que você pode fazer para chegar no próximo ponto. Uhum. Sabe? É muito legal você conhecer as histórias. Os outros têm histórias incríveis, mas a gente está sempre olhando para o nosso umbigo. Para o que eu acho. Porque eu penso. Muito maravilhoso. E por último, para finalizarmos, se você pudesse dar uma única dica para uma mulher vender com autenticidade e gerar resultados, qual seria essa dica? Escuta ativa. Maravilhoso. Escuta o seu cliente, entende o que ele quer, que ele vai se sentir especial. E nem os seus concorrentes nenhum estão fazendo isso. E ele vai comprar de você. Ele não vai só comprar, ele vai te indicar muitas pessoas. Ele vai ficar no seu LTV, né, que é Lifetime Value, ele vai ficar por muito tempo com você. Você vai vender uma coisa, ele vai comprar outra e vai comprar outra. Claro, desde que você sempre esteja agregando para ele. Não adianta só ouvir na hora de entregar, não cumprir o combinado, né? Sim. Tem que ter... Mas é isso que eu falo, não adianta ter só um produto excelente. Só um produto excelente, ele não se vende sozinho. As pessoas não conseguem desejar o que elas não conhecem. Mas se você tem um produto mais ou menos que entrega um resultado e você presta atenção no que o seu cliente precisa, você vai vender muito. Maravilhosa. Aline, muito obrigada. Qual é o seu Instagram? Aline S. Kraus. Kraus com K. Kraus com K. Aline S. Kraus com K. Muito obrigada. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta aqui no Spotify, no YouTube, por favor, façam as perguntas. Depois eu passo para a Aline, para ela responder. Obrigada. Esse espaço aqui sempre é seu. Estou muito feliz que você veio conversar hoje com a gente, com esse assunto, que tem muito valor para mim, para todas as mulheres. E eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco do quanto é importante
vender, se jogar mesmo, não ter vergonha para a gente prosperar, porque é só assim que a gente prospera, tanto no nosso negócio quanto na nossa vida pessoal. Gratidão. Exatamente. Muito obrigada. E lembrando, né, para todas essas mulheres, vender é uma troca, você não está tirando nada de ninguém. Você está dando uma coisa que a outra pessoa precisa e que ela acredita que o que você tem vale mais do que o dinheiro dela e você acredita que o que você entrega vale mais do que, né, o dinheiro dela vale mais do que esse tempo que você tem. Então é uma troca que é muito justa. Venda. Venda, ganhe muito dinheiro, contribua com o mundo, contribua com a sociedade, com as pessoas, porque tá todo mundo precisando. Um pouquinho mais que você vende, que você contribui com a sociedade, esse ciclo da prosperidade, ele dá andamento. Gratidão, Aline.